Muito bem. Primeira pergunta. Quem tem problemas com tempo e agenda aqui, além de mim? Opa, a grande maioria. Ok. Quem quiser que se considere um expert na administração do seu tempo? Nobody, ninguém? Que bom. Então, você está na sala certa, você veio ao lugar certo, vamos aprender um pouco mais juntos, né? E falar um pouquinho sobre a tirania do urgente, que tem muito a ver com o tempo. E teve um Frei que uma vez escreveu algo parecido com isso, que eu vou dizer para vocês aqui. Deus pede estrita conta do meu tempo. E eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que sem conta gastei tanto tempo. Para ter a minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e eu não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e falta tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis o vosso tempo em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo, de vossa conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu, o não ter tempo. Como é que você tem administrado o seu tempo? Hoje nós sofremos o que a gente chama de tirania do urgente. A gente tem muitas coisas urgentes a fazer. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Se o seu dia tivesse 30 horas, ao invés de 24, fosse igual o banco lá, 30 horas, o que você ia fazer com esse tempo extra? Calma, pensa. Não precisa falar agora, mas pensa. Se tivesse 6 horas a mais. Bom, nós vamos orar agora. Não sei se o seu pedido de oração vai ser que o Senhor te dê mais essas 6 horas, né? Mas vamos orar e vamos pedir a Deus que Ele esteja... Tem mais 2 lugares aqui na frente, o pessoal que está chegando. Temos 2, 4, 5, 6. Tem lugar aqui. E aí atrás também, né? Beleza. É que o pessoal está lá na porta olhando assim, entra ou não entra? Pode entrar que tem lugar. Ok. Vamos orar? Abaixa a sua cabeça agora. Eleve o seu pensamento a Deus. E coloque diante dele o desafio que nós temos hoje de pensar sobre o nosso tempo e sobre aquilo que é urgente na nossa vida. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, ó Senhor, porque podemos estar na tua presença, buscando sabedoria, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor venha nos conceder essa sabedoria. Que nós saibamos, ó Pai querido, e entendamos o que temos feito com o tempo que o Senhor tem nos dado e possamos repensar e redefinir as nossas prioridades. Nós oramos agradecidos porque o Senhor nos dá essa oportunidade e te pedimos, ó Senhor Deus, que o Senhor esteja conosco. Oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. E aí, você já decidiu o que você faria? Talvez você tenha algumas tarefas inacabadas. Tem alguma coisa que você queria fazer ainda em 2022, mas não deu tempo de fazer? Né? Se eu pedisse para você listar essas coisas, me dê um exemplo aí, uma coisa que você queria ter feito ano passado e não conseguiu fazer. Um só de cada vez, para não haver tumulto. Como? Olha, eu já avisei o pessoal, não tenta perder peso, que eu sempre perco e encontro. Então o negócio é dar um jeito de eliminar para não achar mais ele, certo? Tudo bem, reduzir o peso, o que mais? Quem tinha uma tarefa aí que ia fazer o ano passado e não concluiu? Tá bom, sei, você está com vergonha de falar, gente, todo mundo tem, tá? É que nem pecado, somos todos pecadores. Então, ler mais livros. Legal, ontem eu estava fazendo uma conta da minha biblioteca, né, para eu ler todos os meus livros, porque você compra livros e lê só o capítulo que te interessa, não é isso? Bom, geralmente acontece comigo, não sei se é com todos. Eu vou naquele capítulo, oxe, que legal, esse cara falou sobre isso. E aí eu estava olhando minha biblioteca, então se eu ler 2 livros por mês, né, continuamente, agora em 12 anos eu consigo
terminar todos os livros da minha biblioteca. Então, isso é uma tarefa, né? Não consegui ler todos os livros que eu queria. O que mais? Organizar armários. Tem gente que já desistiu. Fica assim mesmo, chega lá, tenta achar, não é? Não, mas aí tá, ó, minha meta era deixar... gente, o meu sonho é ter os armários igual da casa da minha cunhada. Eu, inclusive, ontem estava lá em Itajubá, na casa da minha cunhada, né? Gente, que sonho de consumo, né? Você vê as coisas, os armários, tudo bonitinho, tudo arrumado, é tudo organizado. E algum tempo atrás, não foi ontem, a gente precisou... Ela falou, olha, pega lá no guarda-roupa, a terceira porta, a segunda gaveta, tá o que eu preciso. Aí eu fui lá. Quando eu abri a segunda gaveta, todas as coisinhas dela, as roupinhas dela, ela põe dentro de saquinho plástico e coloca dentro da gaveta. Né? Eu não quero chegar a esse ponto, mas enfim. É uma meta. O que mais que era para fazer o ano passado e não fez? Reformar a casa. A casa tem que reformar todo ano, né? Aí faltou a grana, tá certo? Se faltou grana porque eu gastei mais com pizza do que deveria, enfim. Não consegui terminar. Vamos pensar algumas coisas. Tem alguns amigos que você gostaria de ter visitado? Está devendo visita, não? A lista é grande. Mensagens não respondidas. Ligações não feitas. Precisava ter ligado para aquele amigo meu, né? Maridos, isso aí não dava. Ligar, tinha que ter ligado para a esposa e não ligou. A coisa não vai dar certo. Livros não lidos, falamos sobre isso. Cursos não iniciados, ou iniciados e não encerrados. Alguém, por acaso, tem algum curso online que comprou e não fez? Ok, tudo bem. Muito bom. O que está faltando, gente? Está faltando tempo? Atividades adiadas. Você, por acaso, tem na sua lista de to-do, né? A maioria das pessoas tem uma lista a fazer, né? Certo? Que a lista a fazer é só para tirar o peso da consciência, viu, gente? Você fala assim, não, tá lá. Um dia eu vou fazer aquilo. Né? Então, saiu, por quê? Está na minha lista lá, mas isso não acontece, tá certo? Então, não adianta ter a lista, né, o to-do list ali, e a coisa não acontecer. Então, vamos lá. Edilson, 6 horas a mais, nossa, eu pedi muito, mas se eu tivesse 1 horinha a mais, o que eu colocaria nessa 1 hora? Hã? Eu ia dormir, olha aí. A gente precisa ver quantas horas ele dorme por noite, tá certo? Para saber se já está em excesso, né? Porque tem gente que gosta de dormir, tá certo? Muito bem. A Cláudia, sempre correndo com os filhos, e o único horário que ela tinha para descansar com as crianças era logo depois do almoço, então ela fazia as crianças deitarem com ela, naquela época, né? Pequenos. E aí, uma vez ela se surpreende, né? Com o meu filho chegando com uma tarefa da escola, né? E a professora tinha perguntado, o que sua mãe gosta de fazer? E ele pôs o quê? Dormir. Então, muito bem. Vamos lá. O que acontece, gente? O que acontece é o que a gente chama do princípio de Parkinson. O trabalho se expande de forma a preencher todo o tempo disponível. Ou seja, se você tivesse mais tempo disponível, você ia arrumar mais coisa para colocar lá dentro. Okay? Então, não adianta ter um dia de 30 horas. E Deus nos deu 24 horas com muita sabedoria, ele sabia por quê. Para a gente administrar isso. O que eu achei mais próximo, assim, que eu associei do princípio de Parkinson, é a história do balão, tá certo? Você coloca mais ar e o balão vai enchendo, mas é um balão só. Vai chegar uma hora que estoura. Aí você vai, eu precisava de um balão maior. Você vai encher ele mais ainda. E ele vai começar a ficar mais difícil de levar. Então, uma expectativa que a gente tem muitas vezes é assim, sabe o que é, Edilson? Eu estou vivendo um momento agora que está complicado a minha vida. Né? Você não imagina, não, eu imagino, já passei por muita coisa diferente, já criei 2 filhos, né? Já trabalhei fora de casa durante muito tempo, né? E aí às vezes a gente pensa o seguinte, não, com o passar do tempo isso aí vai se arrumar. Agora está difícil porque os filhos estão recém-nascidos, né? Então, quem sabe quando os filhos crescerem eu vou ter mais tempo
Tá? Mas quando os filhos crescem, eles viram adolescentes e requerem mais tempo seu, tá certo? Então, os filhos crescerem não é o que vai te dar mais tempo. Talvez a gente possa pensar o seguinte, não, é o seguinte, quando eu for chefe, entendeu? Porque o chefe manda a gente fazer, né? Nós que temos que fazer, mas o chefe só manda, né? Tem gente que pensa que é assim. Então, quando eu crescer na minha carreira, eu vou ter mais tempo. Qual que é a maior reclamação que a gente ouve dos executivos? Não consigo administrar o que eu tenho que fazer, minha família. Então, quando a gente faz consultoria com executivos, né, os caras são muito bons no que eles fazem, mas eles falam, Edilson, eu preciso de ajuda, porque alguns já estão no segundo casamento, ok? E outros estão a ponto de encerrar o primeiro. Então, não vai ser isso que vai ajudar. E aí, não, Edilson, mas quando eu me aposentar, aí eu vou ter tempo. Essa semana teve uma senhora, né, que se aposentou na segunda-feira e faleceu na quarta. Amiga nossa lá de Itajubá, né? Então, acho que não é legal você ficar tentando esperar a aposentadoria, né? Não é uma garantia de que você vai ter mais tempo. Tá? Muito bem. Então, sobre o que serão essas aulas? Né? Sobre o que é que nós vamos tratar aqui? Como vencer a tirania do urgente em um mundo de ativismo. Cada vez tem mais coisa para fazer, né? Saiu uma novidade, saiu um curso novo, saiu... Você ficou sabendo de onde a notícia que saiu? Eu não sei também, porque eu estava viajando, nem vi a notícia ontem, mas saiu, gente. Já saiu uma notícia nova, alguma coisa nova que você tem que saber, que você tinha que estar atualizado, porque na segunda-feira você vai chegar e o pessoal vai estar falando sobre isso, e você não sabe o que é. A gente sabe de algumas pessoas que acordam muito cedo para olhar na internet todas as notícias antes de ir para o trabalho, para ele tentar estar municiado de informação. E as atividades vão aumentando. E o tempo continua o mesmo. O que nós vamos fazer com isso aí? Então, vamos avaliar um pouco melhor essa questão. O que será que mudou na sua vida nos últimos anos? Alguém fala, nossa, isso mudou tudo. Alguns, mudou um pouco. Eu tive que aprender a fazer home office. Eu tive que aprender a assistir aula online. E, enfim, cada um vive uma realidade aqui e alguma coisa mudou nos últimos anos. E, às vezes, essas mudanças fazem a gente ter que se readaptar. Coisas que a gente estava adiando e passam a ser urgência. E aí o que acontece? Meio que milagrosamente, você arruma tempo para fazer aquilo. Porque quando é urgente, geralmente, a gente arruma tempo. O pastor... não vou falar o nome dele agora para não falar errado. Assim que eu lembrar direitinho o nome dele, eu vou falar para vocês. Ele contando para a gente numa palestra lá no Palavra da Vida, ele foi chamado por um executivo que precisava conversar com ele. E ele foi lá, um escritório, uma das regiões mais caras lá de São Paulo, um edifício enorme, os últimos 2 andares da empresa. Posso? Nossa, eu achei inclusive que estava alto, gente. Estava tentando falar mais baixo. Tá chegando fraco aí? Vamos ver se melhora um pouquinho. Melhorou? Está mais alto? Eu não consigo ficar muito alto também. Se não estiver ouvindo, você me avisa. Beleza? Melhorou, né? Agora vocês estão me ouvindo? Então tá bom. Se estiver muito alto também, eu não vou abaixar, mas vocês me avisam. Então, esse pastor foi chamado por esse executivo, chegou lá num lugar muito chique, né? Era a cobertura, os 2 últimos andares do prédio. E ele chegou e a secretária falou para ele, pastor, por favor, conversa com ele. Atualmente ele só fala em morte. A gente está preocupado. Tá bom, né? E entrou lá e começou a conversar com esse senhor. E esse executivo começou justamente a fazer perguntas sobre vida, sobre eternidade, né? E perguntar sobre
razão da vida, até que ele abriu o jogo, pastor. Ele falou, eu estou te perguntando isso porque eu fui diagnosticado com câncer. E aí eu comecei a ver que a minha vida, que eu achava que eu ia viver até os 100 anos, provavelmente eu não vou chegar lá. E aí o pastor conversou com ele e falou, ok, o que você está fazendo? Qual é o tratamento que você está fazendo? Ele falou, nenhum. Você não está fazendo tratamento? Ele falou, não posso, se eu sair daqui a minha empresa fale. Aonde está a prioridade dele? O que a Bíblia nos ensina? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aonde que está o teu coração? Quando as mudanças acontecem, a gente para se reavaliar. O que eu estou fazendo? Geralmente alguém que passa por um acidente, uma situação de quase morte, é alguém que para e fala, opa, deixa eu repensar aqui o que eu estou fazendo com a minha vida. Eu estava vivendo como se eu fosse viver para sempre, ou eternamente. Nós, graças a Deus, sabemos que vamos viver eternamente. Mas nós temos um tempo definido aqui na Terra, que nós não sabemos qual é. Minha mãe está com 88 anos, e ela está falando que o pessoal está furando a fila, está passando na frente dela. Ela falou, já era para ter ido, filho. O que está acontecendo? O pessoal está furando a fila. Eu falei, mãe, se você está aqui é porque Deus tem propósito para você. Deus não faz nada sem propósito. Agora, nós vamos pensar um pouquinho sobre qual é o propósito para nós. A segunda pergunta, você tem mais atividades do que consegue cumprir diariamente? Parece uma pergunta óbvia, certo? Que a gente começa a olhar. Você já viu alguém que você chega para ele e fala, bom dia, como é que você está? Tudo bom? E aí, como é que estão as coisas? Fala, rapaz, tranquilo. Estou de boa. Inclusive, se você precisar de alguma coisa, me fala. Já encontrou alguém assim? Eu não tenho encontrado, né, recentemente. Alguém que... Nossa, é uma correria, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. E aí você se pergunta, a sua profissão, esposa, filhos e familiares, geram demandas maiores do que o seu tempo disponível? Talvez você ouça um, claro, na sua mente. Talvez não. Agora, o que acontece quando você entra numa situação de emergência? Todo mundo aqui já voou de avião? Alguém aqui nunca voou de avião? Ok, tá? Então, para você que nunca voou de avião, quando você senta lá no avião, o pessoal dá uma série de avisos super legais, né? Em caso de queda, em caso de descompressão do avião, o que vai acontecer? São aquelas coisas que você fala assim, poxa, acho que era melhor não saber isso. Mas a gente precisa saber, pode acontecer. E lá, quando você entra no avião, um dos avisos que eles dão é o seguinte, no caso de descompressão da cabine, automaticamente máscaras de ar cairão do teto. E aí você olha para o seu filhinho que está do lado e pega a máscara e põe no seu filho. É isso que eles falam, não? Primeiro você tem que pôr em você. Porque você pode estar tentando colocar no seu filho, o ar está rarefeito, você desmaia e pode morrer, e o seu filho também. E você precisa primeiro ter um suprimento de ar. E às vezes nós estamos querendo ajudar tanto aos outros, que nós não estamos vendo que está faltando oxigênio para nós. Então eu preciso primeiro me suprir de oxigênio para então poder ajudar quem está ao lado. Ok? Muito bem, como é que nós vamos fazer isso? E aí a gente começa a entender que a questão de administração do tempo e de urgências está ligado diretamente à questão de nós definirmos prioridades. Né? Porque a gente percebeu que, poxa, quando aparece uma prioridade, a gente dá um jeito de fazer. Nós, como pais, sabemos, se alguém ligar e falar, olha, tem um problema com seu filho, você vai largar o que você está fazendo e vai lá cuidar do seu filho, porque é prioridade. A questão é, nós vamos ter que esperar essas prioridades acontecerem, as emergências acontecerem na nossa vida, para a gente reorganizar as nossas prioridades? Às vezes Deus tem que dar um chacoalhão, né? Para a gente perceber o que está acontecendo. E em cima disso, hoje o que nós vivemos é essa questão da tirania do urgente. Tudo é urgente. Então, hoje o nosso
primeiro desafio nessa aula aqui é nós pensarmos sobre o que é urgente e o que é importante na minha vida hoje. Como é que eu faço para fazer essa distinção entre uma coisa e outra? Né? Já dizia a Mafalda lá, né? Como sempre, urgente não deixa tempo para o importante. Se eu ficar fazendo só o que é urgente, eu não vou conseguir. Eu vou ter que deixar de lado o que é importante. E coisas que são importantes, no futuro, podem se tornar urgências. Ok? Então, como é que eu vou separar o que é urgente do que é importante na minha vida? Então, eu queria agora fazer um exercício com você. Agora você pode usar o seu celular, o seu bloquinho de anotações, o que você preferir. E eu queria que você definisse pelo menos 3 coisas hoje que você fala assim, nossa, isso aqui é urgente na minha vida. Isso aqui eu preciso fazer urgentemente. Se tornou uma urgência. Não estou falando do importante, nós estamos falando do urgente. Então, se você está com o celular ou se você tem como anotar aí, se você não tem como anotar, faça aquele exercício mental, memorize 3 coisas. A gente sabe que quando a sua esposa pede para você ir à padaria, ela não pode pedir mais do que 3 coisas. Você vai esquecer alguma. Então, mais 3 a gente consegue memorizar. Quais são suas tarefas mais urgentes? Ok, alguém quer compartilhar uma coisa que ele vai falar, nossa, isso aqui é urgente, eu preciso fazer urgente. Ser mais transparente? Oh. Poxa, que legal, obrigado. Eu preciso administrar, vou colocar DM aqui, melhor a agenda. Legal. Pode ter gente que não falou, mas pensou o seguinte, eu preciso ter uma agenda. Ok? Né? Porque tem gente que fala que guarda tudo de cabeça. É o pior lugar para guardar alguma coisa na cabeça, né, gente? Certo? Tem 2 coisas que eu me orgulho. A primeira é a minha memória. E a segunda eu nunca lembro. Então vamos lá. Administrar a agenda. O que mais? Alguém quer compartilhar outra urgência? Mais tempo com a palavra. Obrigado, Jorge. Mais tempo com a palavra. Ok? Trabalhar no que está atrasado. Então, vamos colocar assim. Trabalhar no que já está atrasado. Muito bem. Vamos lá, legal. Ó, agora eu vou dar uma tarefa um pouquinho diferente para você. Quais são as suas tarefas mais importantes? Pense aí. Se puder, escreva. Ó, deixa eu já aproveitar, porque eu estou olhando para o casal aqui na frente, lembrei, tá? Não vale a esposa ficar falando com o marido, olha, você tem que fazer isso, tá certo? E vice-versa também, tá bom? É você com você mesmo, tá bom? Não é as tarefas dos outros é fácil, né? A gente faz uma lista rapidinho, né? Não é a sua. Mais tempo com os filhos. Rapaz, agora você pegou num ponto assim, né? Para mim é o que a gente compartilha com os irmãos aqui na igreja há um pouco mais de 20 anos, né? Desde que a gente está no Ministério de Educação de Filhos, certo? E eu olho para os meus filhos hoje e falo assim, podia ter tido um pouquinho mais de tempo. Podia ter largado algumas outras coisas e tido mais tempo. Né? Porque
o relógio não retrocede. Não tem jeito. Né? Então, hoje eu queria abraçar o meu filho mais velho. Perdão. Essa semana a gente ficou muito feliz. Ele está morando na França com a esposa, que ela está fazendo doutorado lá, e ele estava buscando um emprego. Essa semana ele foi admitido. Então a gente ficou muito feliz e viu, conversou pela internet, brincou. Eu queria abraçar ele. Mas está mais, pelo menos agora, né? Se Deus quiser, em breve a gente vai estar lá. O mais novo já foi estudar fora de casa, né? Foi estudar lá em Itajubá, agora está em São Paulo. Então ontem eu dei um abraço nele. A gente se encontrou lá em Itajubá, viemos junto para casa. Então, mas eu só posso agora dar abraço de vez em quando, né? E eu olho quem está com o filhinho ali do lado, abraça bastante. Aproveita, que o tempo vai embora. Está mais com o filho. Quem mais quer compartilhar? Perdão. Quem mais quer compartilhar sobre coisas importantes? Estudo da palavra. Né? É gozado, assim. Eu era criança, eu não posso falar que eu era pequeno, né? O pessoal já não... Quando eu era criança, eu ouvia falar o seguinte: o que você precisa? O cristão, o que ele precisa fazer? Né? Precisa ler a Bíblia, orar. Certo? Aí você fala, nossa, sempre todo mundo fala isso, é o básico, né? Aí você começava a falar, quanto tempo você gasta com a Bíblia por dia? Então, a vida é corrida, né? Você sabe, né? A gente vai perceber como é que Jesus tratava isso, né? Tá bom. Anotou suas coisas importantes aí? O Dwight Eisenhower, né, um ex-presidente americano, ele dizia o seguinte: eu tenho 2 tipos de problema. Os urgentes e os importantes. Os urgentes não são importantes. E os importantes nunca são urgentes. Então, esse conflito ele sempre vai existir entre urgência e importância. Porque o urgente está sempre batendo na nossa porta. E aí nós temos que entender por que aquilo virou urgente. Será que foi porque ocorrem imprevistos, né? A gente planeja a vida, né, mas tem um tal de Murphy lá que, né, sempre acaba trazendo coisas que não estavam previstas. Ok, a gente vai ter que administrar isso. Mas o que são aquelas urgências que eu poderia ter tratado quando eram importantes? Então, se a gente for avaliar essa questão, o que é urgente? Qual seria a sua definição para algo urgente? Vamos lá. Quem quer colaborar aí? Algo que já não pode ser adiado. Virou urgente, eu tenho agora um intervalo muito curto de tempo para fazer. Certo? Veja que nós estamos indo para a linha do tempo. Não dá para adiar, vou ter que fazer agora. Ok? Legal. Quem mais pode ajudar na definição de urgente? Tá, então eu olho assim, posso não fazer? Até posso, mas a que preço? Quanto custa se eu adiar? Então, porque assim, tem uns que você fala assim, cara, esquece. Aquele negócio, o médico chega lá e o cara fala, meu amigo, se você não operar, você morre. Ok? Não pode ser igual o rapaz que chegou no médico, o médico falou, olha, tem uma má notícia. Ele falou, qual é? Ele falou, o senhor só tem 3 minutos de vida. 3 minutos, doutor? E o que o senhor pode fazer por mim? Ele falou, um miojo. Você tinha que ter tomado feito antes, gente. Agora não adianta, mas você tem que... já está, né? Acabou. Então a gente não quer chegar nessa condição. Né? Então, isso aqui ainda dá para adiar, mas a que preço eu estou adiando? Ok? Muito bem. Então, definição de urgente. De uma maneira simples, nós podemos dizer que as atividades que consideramos urgentes não são aquelas que exigem nossa atenção imediata. Desculpa, são aquelas que exigem a nossa atenção imediata. Tem um prazo próximo para ser cumprido. Ok? Então, se tornou urgente porque tem uma questão de tempo aí envolvida. 2. Normalmente, a urgência costuma exercer nas pessoas a sensação de pressão ou de algo indispensável.
Muitas vezes até ligado a prazo esgotado. Tempo curto de execução e algo que não foi feito no tempo hábil. E, portanto, se tornou urgente. Ok? Então, a gente começa a ver que urgente, muito, não é sempre, mas muita coisa que é urgente, se ela for tratada no tempo certo, quando ela é importante, ela não se torna urgência. E aí eu gosto de lembrar da questão do tratamento dentário. Acho que quase todo mundo, se não todos, já teve uma dor de dente. E aí, quando ele chegou no dentista, o dentista fez um raio-x e falou, olha, você tem aqui um canal. Né? Então, não dá para adiar, nós temos que fazer agora. E aí, ou seja, é uma urgência. Dificilmente você vai falar, então, doutor, agora não dá, daqui 15 dias eu volto, eu tenho a fazer não sei o quê, né? Como é que você vai conviver com a dor de dente? Então, o que moveu a pessoa ali? Foi a dor. E aí nós temos que ver onde é que está a nossa sensibilidade. A minha cunhada, por exemplo, ela quase não tem sensibilidade. Quando ela sente dor no dente é porque ela já tem canal para fazer. Ela não sente dor de cárie. Então, algumas vezes, já quando ela foi fazer um tratamento, agora ela está fazendo muito mais preventivo, até porque fica chato, porque o irmão dela é dentista, né? Então, ela tinha que fazer preventivo. Mas, dela descuidadamente, se doeu. Chegou lá no irmão, o irmão olhou, querida, isso é canal, não é cárie. Eu não senti nada. Então, quando a gente não é sensível ao problema, é só quando ele causar dor é que nós vamos tratar ele. Alguém falou aí, né? O irmão falou ali, ficar mais tempo com os filhos. Quando é que você vai fazer o que é importante com relação aos seus filhos? Só quando o teu filho começar a te dar dor de cabeça? Aí já é urgente. E aí a família chega aqui para receber aconselhamento. O que eu faço com meu filho? Não, meu irmão, você tinha que ter feito antes. Né? Agora nós vamos ver, né, como é que nós vamos tentar corrigir isso. Mas a ação tinha que ter sido anterior. Então, se a gente não está sensível à dor, uma coisa que era importante se tornou urgente. Então, qual que é a sua definição para o que é importante? Legal. Aquilo que tem muito valor. Aquilo que eu dou valor, eu julgo importante. E aí eu acabo cuidando daquilo. Aquilo ali tem valor para mim. Então, vou cuidar muito bem da minha esposa, porque eu tenho valor, né? Eu valorizo ela. Certo? Porque ela também me valoriza, né? Mas eu verifico o valor que há na pessoa dela, né? Diga. Não dá para ouvir aí, né? Ele falou assim, tem a ver com as suas prioridades. Ele está aqui adiantando minha aula, gente. Mas é isso aí mesmo que ele está falando. Ele está dizendo, né? Tem a ver com os nossos valores, com as nossas prioridades e a nossa visão de vida. O que a gente enxerga, né, como algo de valor, algo que é importante. Que legal, né? Ele falou, olha, o cristão faz o quê? Ele divide em alguns departamentos, né, que começa com o temor do Senhor, depois família, trabalho, igreja, lazer, papapá. Só para vocês ouvirem. Perceberam como é que é o raciocínio do homem? O homem raciocina assim, viu, gente? Mulheres, os homens pensam assim, ó, tem um departamento que é o temor do Senhor, um outro departamento que é a família, um outro departamento, tá certo? As mulheres pensam o quê? Tudo junto e misturado, né? É um monte de fio desencapado, um tocando no outro.
certo? E o marido está aí falando com ela, daqui a pouco ela faz uma pergunta e ele fala assim, do que você está falando? Ela fala, não, estou falando daquilo. Mas a gente estava em outra caixinha, né? Eu estava falando sobre família, você já está falando do trabalho? Como assim, né? Então isso é importante, a gente aprende muito com elas, né? A ter essa visão, né? Tá certo? E às vezes a gente tem que falar para ela assim, olha, é o seguinte, agora dá uma isolada nos fios, vamos falar disso aqui, depois a gente fala daquilo, ok? Mas é isso aí. Então, olha, tem a ver com a forma como a gente enxerga o que é importante. Isso. Então, a importância. O que eu dou importância? Se as caixinhas estão empilhadas da forma correta, ok? Então, eu vou priorizar, porque eu sei, opa, se eu tirar essa caixinha, você já deve ter visto, ouvido falar da tal da pirâmide de Maslow, né? São as necessidades humanas, que começa lá com você, né, se sentir seguro, ser alimentado, se sentir seguro, e vai subindo, e alguém botou lá no topo da pirâmide, né, a relação com Deus. E aí, quando o cara estava explicando para mim, eu falei, rapaz, a minha pirâmide começa, a base é a relação com Deus. Né, porque eu posso até não ser alimentado, né, que é o exercício até do jejum. Né, ou seja, mais importante é estar baseado em Deus, porque aí a pirâmide tem base, ela se sustenta. Então, isso aí vai definir as nossas prioridades e vai definir o que é importante. Importante está associado a uma coisa que tem prazo para ser concluído. Lembra que nós falamos dos filhos? Tem um tempo, tem prazo. Porém, é tratado de forma adequada. Ou seja, é planejado, agendado e, consequentemente, direcionado a ser concluído. Ok? Dependendo do seu estilo de pessoa, a gente tem alguns estilos, né? Você tem o cara que, por exemplo, que é um cara que é executor, né? Que é o cara que você fala para ele, faz tal coisa, ele sai fazendo, certo? Você tem um outro, né, que é um cara mais assim, comunicador, que você fala assim, faz tal coisa, ele fala, não, deixa eu avisar primeiro todo mundo que eu vou fazer. Ok? Você tem o planejador, ele fala, não, peraí, vamos sentar aqui e vamos planejar isso. Tem que ir quando? Que hora que eu tenho que sair? Onde que é? Que caminho que eu vou fazer? Qual é a forma que eu vou usar de transporte? Esse é o planejador. E ele não vai fazer se ele não tiver esses dados. E aí você tem um analista. O analista olha para você e fala assim, por que tem que ir lá? Me prove que precisa. Ok? E a gente tem que saber lidar com isso. Né? Principalmente se você é um executor e tem um filho planejador. Certo? Porque você pede para ele fazer e ele quer fazer um plano detalhado antes. Ok? Então você tem que entender e respeitar isso e trabalhar com isso. Vamos lá. Vamos fazer um cruzamento de informações aqui. Tudo bem sobre a definição de importante, gente? Dúvidas, perguntas? Não? Traumas? Não? Ok? Então vamos lá. Urgente e importante. Como é que uma questão importante se torna urgente? Quando não é realizada no tempo adequado. Então eu tinha algo que era importante, mas eu negligenciei aquilo. A conta vai chegar. Porque se é uma coisa importante, uma hora isso aí vai ser cobrado de você. Então, se eu não souber tratar o importante, ele vai começar a virar urgente na minha vida. Se eu não fiz dentro do tempo adequado. E o que a palavra de Deus nos fala sobre isso? Vamos ver lá em Efésios? Quem pode ler? Aliás, a letra dá para quem está lá atrás ler ou está pequena? Dá? Então vamos ler juntos? Tenham Quando você olha para esse versículo, escolha uma palavra. Qual é a palavra que salta aos seus olhos? Vamos lá. Hã? Sábios. Ok. Quem mais? Cuidado. Oportunidade. Legal. Alguém falou mouse aí? Mouse. Mais alguém? Saltou aos seus olhos. Quando você lê o versículo, essa palavra chama a sua atenção. Hã? Aproveitando a maneira como vocês vivem. Cuidado. Interessante, né? Gente, nós estamos lendo a palavra de Deus. Não é
O gibi da Mônica não é o manual de instruções, né, daquele equipamento que você comprou e não sabia operar, porque é assim que o brasileiro faz, né? Depois que ele tentou tudo, se não funcionou, ele lê o manual. E a gente, às vezes, está fazendo isso com a palavra de Deus, né? A gente vai vivendo, aí começa as coisas a dar errado. Fala, nossa, acho que era bom dar uma lidinha lá na Bíblia, né? Deve ter alguma instrução lá que eu estou fazendo errado. Porque a gente, às vezes, tem essa tentativa de achar que nós somos mais sábios que Deus, né? E aí, quando a gente vê que, opa, não está funcionando, então vamos buscar lá. Então, quando a palavra de Deus é assim, tomem cuidado, está chamando atenção. Sabe aquele símbolo que tem em subestação de força de elétrica? Tem uma caveira com 2 ossinhos, assim, escrito perigo. Né? Porque você olha lá, você não vê nada se movendo. Só que tem milhares de quilowatts passando ali. Você não precisa nem encostar. Se você chegar muito perto, você é eletrocutado. Então tem um aviso aqui, ó, não entre, está cercado, né, para você não entrar ali. Quando a Bíblia fala assim, tomem cuidado, eu acho que vale a pena a gente olhar com bastante carinho. Vamos fazer nosso intervalo? Então nós chegamos aqui em Efésios 5, 15 e 16, desculpa, como dizia o meu sogro, Efésios 5, 15 e 16, né, porque do 1º ao 10º, né, tem que ser... qual é a expressão correta em português? Ordinário, né? É isso? Enfim, é do 1º ao 10º, depois é 11, 12, 13, 14, 15. Então, sempre que eu falava errado, ele me corrigia. Né? Saudade dele. Ele deixou a gente agora dia 31 de dezembro. Tenham cuidado. Já viu pessoa que passa num lugar que está molhado, escorrega e cai? Porque não prestou atenção naquela plaquinha que está lá, piso molhado? Às vezes nós estamos lendo a Bíblia assim, né? A Bíblia fala, tomem cuidado, e você continua lendo. Né? Como se estivesse ali descrevendo, né, a ida de Paulo a Éfeso, que ele entrou no navio e desceu não sei aonde. Né? Toda vez que eu leio aqueles textos, eu fico ansioso de abrir o mapa. Né? Porque ele fala, saí de tal lugar e fui para tal lugar. Você não faz a mínima noção do que ele está falando. Aqui ele está dizendo, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. É óbvio ululante, né? Como meu pai gostava de dizer, é óbvio ululante, mas a gente só vive uma vez. Tomem cuidado como vocês vivem, que não seja como insensatos. Pessoas que não têm sensatez, que é o que todos nós achamos que tem muito, né? Quando a gente fala assim, olha, né? Isso aí eu tenho de sobra. Não sejam vivendo como insensatos, mas como sábios. E para ser sábio, a Bíblia diz, peça a Deus que ele dá sabedoria. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Já ouviu aquela frase? Né? Vivem cada dia como se fosse o último, e um dia vai ser mesmo o último. Saiba viver cada dia que você está vivendo. Não, eu queria viver, quando chegar o carnaval. Não, viva esse dia aqui, saiba viver esse dia. Ao máximo, aproveitando cada oportunidade. Alguém comparou, né, que a oportunidade é como, né, um cara que ele é calvo, né, ele não tem cabelo atrás. Se ele passar, você não consegue agarrar mais ele. Né? Tem franja, né? Na frente você consegue segurar, né? Se pegar quando está chegando, mas depois que passou, porque os dias são maus. Dava para a gente falar agora aqui até às 6 da tarde sobre os dias são maus, né? É muita notícia ruim, gente. Os dias são maus. Essa semana eu ouvi a notícia de um senhor que está sendo processado em São Paulo por discurso de ódio, homofobia e outras coisinhas mais. E quando mostraram o que ele tinha falado numa reunião de pais e filhos, é o que a gente fala aqui na igreja. Nada mais, ele falou, do que a gente afirma. Ele está sendo movido um processo, está sendo movido um processo contra ele, por afirmar isso. Hoje, quando você afirma que uma criança nasce menino ou nasce menina, já é motivo de discussão. Então, os dias são maus. Então, vamos aproveitar as oportunidades para viver bem a cada dia.
Para fazer isso, vem a priorização. Priorizar as atividades que são importantes evita que elas se tornem urgentes. Inclusive, deixa eu aproveitar a oportunidade de pegar o meu passador de slide aqui, que estava aqui e eu não estava usando. Muito bem. Como que eu faço para priorizar? Quem me ajuda aí? Como é que eu faço para entender o que é mais importante do que o outro? Tem tanta coisa importante. Ok? Então, primeiro eu vou separar o que é urgente e o que é importante para não ficar priorizando coisas que estão urgentes, porque estão batendo na minha porta, mas na verdade não são importantes. Legal. E depois? Legal, olha, vamos anotar? Certo? E aí eu tenho a minha percepção do que é importante. Se eu sou casado, eu vou sentar com a minha esposa e falar, e aí, você concorda com essa lista? Certamente ela não vai concordar. Né? E aí ela vai te ajudar. Quantas vezes a minha esposa me ajudou e eu falei, cheguei para ela e falei assim, Ângela, eu vou fazer tal coisa. Ela parou e falou assim, amor, então, né? Você já pensou nisso? Eu falei, não tinha pensado nisso. Acho que foi bom você ter falado. Vou dar uma reconsiderada. Porque ela tem um outro ponto de vista. Ok? Então, o C.S. Lewis fala uma coisa muito interessante. Quando eu fiz uma listagem e identifiquei as coisas importantes, ele diz o seguinte, quem pode ler para mim? Ponha. Olha, não é então só ter as coisas importantes. Né? O que é primário e o que é secundário? Porque se eu colocar o secundário primeiro, ele está dizendo, você vai perder as duas. Você tem que fazer o que é primário, o que é prioritário tem que vir antes. E aí as outras coisas acabam acompanhando. Mas eu tenho que encontrar isso e colocar isso como prioridade. Você já tinha alguma coisa importante para fazer? Mas aí quando você ia fazer, surgiu alguma coisa urgente? E aí quando acabou o dia, você falou o quê? Não deu para fazer aquele negócio que era importante. Uma coisa que ajuda é um exercício um pouco doloroso, tá, gente? Mas vale a pena. Pega um caderninho e anote de hora em hora, se for possível de meia hora, o que você acabou de fazer. Tá? Então você está lá fazendo tal coisa, no caderninho, olha, fiz tal coisa. Continua trabalhando, né? Só leva 5 segundos para anotar. Deixa o caderninho ali com você. Quando chegou, opa, né? Fiz tal coisa. E vai anotando, tá? Isso chama-se registro de consciência do tempo. E você já certamente, como eu, terminou um dia e fala, não sei o que aconteceu com o meu dia hoje. Não fiz quase nada. Certo? Aí você fala, não, mas eu fiz um monte de coisa. Ok? Vocês já perceberam que a expressão não fazer nada, ela é uma contradição? Você sempre está fazendo alguma coisa. Pode ser até descansar. Você está dormindo, você está fazendo alguma coisa. Né? Então, olha que importante identificar o que é primário. Bom, aí vem a pergunta então, como é que eu vou saber quais são as coisas que eu tenho que fazer primeiro? Vou fazer a minha listinha e eu tenho que classificar agora as prioridades. Como é que eu vou fazer para classificar na minha vida o que é mais importante? Então, a gente já teve como é que fala? Um spoiler aqui, né? Olha, nós temos que olhar nossos critérios. Onde é que estão os nossos valores? Então, para eu identificar o que é importante para mim, eu preciso ter definido a minha missão, minha visão e os meus valores. Eu falo, nossa Deus, agora estou me sentindo lá na empresa. Me sentindo lá, né? Por que vocês acham que a empresa põe lá, gente? É só porque ela gosta de gastar com consultor? Né? É porque eles acreditam que aquilo ali faz diferença. Nós temos um empresário lá de São Paulo, que nós fizemos um trabalho com ele, ele tinha uma academia de musculação.
E fazia 8 anos que ele não tirava férias. E aí nós fizemos um trabalho com ele, e no meio do trabalho, estava lá definir missão, visão e valores. E ele acreditou naquilo, mandou fazer um pôster grandão e colocou na frente, na entrada da academia. E aí os funcionários tinham que chegar de manhã, todo mundo parava ali, todo mundo lia junto, né? Doutrinamento, né? Encurtando a história, né? Isso faz 3 anos, hoje ele tem 3 academias, tira um mês de férias todo ano, né? Por quê? O pessoal pede. Não, a gente precisa todo dia estar consciente. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo o que eu faço? Então é importante que a gente entenda por que nós estamos vivendo. Qual que é a nossa missão aqui? Qual que é a visão que eu tenho? Onde eu estou querendo chegar? Vocês lembram do gatinho lá da Alice no País das Maravilhas? Não? Que ela estava perdida e encontra o gato? E tem 2 caminhos, direita e esquerda. Ela falou assim, qual que é o certo? Ele falou, para onde você quer ir? Ela falou, não sei. Ele falou, então qualquer um serve. Não é isso? Nós sabemos para onde nós estamos indo? Qual que é a nossa missão? Por que Deus deixou a gente aqui? Por que nós estamos aqui? Né? Só porque Deus queria ter uma alma a mais no meio dos 8 bilhões que estão aqui na Terra? Deus não faz nada sem propósito. E se você não está cumprindo o seu propósito, está faltando alguma coisa. Então, afinal de contas, qual que é a sua missão de vida? A missão representa o propósito pelo qual você existe. Isso aí está claro? Aí a gente estava falando de perfis aqui, né? Dependendo do seu perfil, você vai querer ter isso escrito em algum lugar, mesmo que seja um post-it. Mas você vai ter isso escrito lá porque você quer ler todo dia. Bom, né? Eu não posso esquecer, a minha missão nesse mundo aqui é essa. É por isso que eu estou aqui. E como é que eu vou cumprir essa missão? Aí vai vir a minha visão. Né? A missão, ela diz, ela resume qual a sua razão de ser, de fazer o que você faz e do que você entrega ao próximo. Né? E quando Jesus resumiu a lei lá em amar a Deus sobre todas as coisas, prioridade. Mas a segunda é amar ao próximo como a si mesmo. A lei e os profetas se resumem nisso. Então, Deus, fácil? Então é só como que você vai amar o próximo? O que você está fazendo para amar o seu próximo? Porque o seu próximo é o seu vizinho. O que está acontecendo lá na vida dele? Eu não quero bisbilhotar a vida dele, mas talvez ele está precisando de uma palavra sua. Ele talvez aí buscando e você está com a resposta dentro de casa. Então, qual que é a minha missão, o meu propósito? Por que eu faço o que eu faço? Se isso aí não estiver claro, né, eu posso estar me desviando daquilo que Deus quer que eu faça. Então, primeiro e maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que eu torno isso prático na minha vida? Toda a sua alma, todo o entendimento, todas as forças, você vai colocar tudo. Por que a Bíblia fala isso? Gente, porque não é uma coisa natural. Você, como ser humano pecador, como nós somos, não é natural a gente amar a Deus sobre todas as coisas. A gente vai amar o nosso desejo, o nosso prazer. E veja, não está errado ter prazer. Deus criou, Ele quer que nós tenhamos prazer. Mas o salmista, né, vai dizer para a gente o que, Davi, lá? Bem-aventurado, né, feliz é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Olha, você quer ser feliz? Vai meditar na palavra do Senhor. Veja ali o que ele está falando para você. É sensacional a gente pensar que Deus nos trata com individualidade. Deus sabe a tua necessidade, a tua angústia, o teu medo. E Ele quer te livrar disso. Porque a hora que a gente conhece a verdade, o que ela faz? Ela nos liberta. Então, se o nosso propósito é amar a Deus acima de todas as coisas, a Bíblia diz, coloque tudo o que você tem nisso. Toda a tua força, toda a tua mente, todo o teu entendimento, para amar a Deus.
E aí vem a segunda parte. Qual que é a visão? A visão define o seu objetivo. Aonde que você quer chegar? Ela deve descrever o seu sonho na vida. Qual que é o seu sonho? Esse sonho está alinhado com a sua missão? Porque a gente tem muitos sonhos, né? Não sei se vocês ainda continuam sonhando, né? Quando a gente era criança, a gente sonhava mais, né? Aí depois começaram a falar pra gente que não tinha jeito de você fazer aquilo, e você começa a desistir. Mas qual que é o teu sonho? Isso aí está alinhado com a vontade de Deus, com a missão? Eu queria muito ser piloto de avião. Um dos sonhos que eu tinha de criança era, né, pilotar um avião. Acho que não é impossível, mas está difícil. Por quê? Porque ele não está focado na missão que eu entendi que Deus me deu. Deus está me mostrando uma outra missão. Então, o meu sonho precisa estar alinhado com a missão. E aí Deus mostra, olha, você pode ajudar nessa área. Você pode ajudar famílias. E aí você vai entendendo o que Deus quer para você e para a sua vida. E aí é como aquela pecinha que se encaixa no quebra-cabeça, sabe? Já tentou montar o quebra-cabeça? Você tinha certeza que aquela pecinha era ali, né? Mas não encaixa, né? E você fica, né? Quem sabe se apertar um pouquinho, vai. O máximo que você vai fazer é estragar a pecinha. Mas quando você acha a peça certinha, ela encaixa e a imagem começa a fazer sentido. Então, os nossos sonhos precisam estar enquadrados dentro da missão que Deus nos dá. E um sonho é só um sonho, até que você começa a transformar ele numa meta de vida. Vocês sabem como é que a gente transforma um sonho numa meta? Acho que não tem pincel aqui, tem? Então, eu vou falar, depois eu trago, semana da aula que vem eu trago isso para vocês na tela. A meta, usa 5 letras da meta, tá? Ou das metas, aí vai para 6. Tá? O que você precisa? Uma meta, eu tenho que conseguir medir para saber se eu atingi minha meta ou não. Ela tem que ser mensurável, tem que medir. Ela tem que ser específica. Né? O E do metas aí é você saber exatamente o que você está querendo. Tá? Tem que ser específica. Ela tem que ter um tempo definido para acontecer. Porque senão é só um sonho. Não sei quando vai acontecer. Então, definir o tempo. Ok? Aí ela tem que ser atingível. Ok? Porque se eu quero uma coisa que não tem como fazer, eu vou estar perdendo tempo. Ela tem que ser atingível. E ela tem que ser significativa. Ela tem que estar ligada com o meu significado de vida. Aí ela virou uma meta para mim. Aí eu trago isso semana que vem. Vamos lá. Então, vamos para os nossos valores. Os nossos valores, então, a missão, a nossa visão e os valores é que vão ajudar a definir quais são as nossas prioridades. O que é prioritário? Então alguém falou assim, aquilo que para mim é importante. O que é importante? É uma coisa que eu valorizo. Então está ligado aos meus valores, são os seus princípios. Eles definem as suas atitudes, suas ações, as suas reações diante das diferentes situações da sua vida. O que a gente ensina aos nossos filhos? Valores. Porque não dá para eu tentar explicar para ele tudo que vai ser oferecido para ele durante a vida. Então eu dou um valor para ele, um valor de ética, um valor de fé. Se alguém está te falando alguma coisa que vai contra a sua fé, opa, isso aí vai acender um alerta, tem alguma coisa errada. Se o seu professor lá na universidade está falando para você que Deus morreu, que Deus não existe, que Deus é igual ao Papai Noel, aí você vai falar, opa, peraí, não é isso que eu aprendi. O valor que eu tenho, eu creio em Deus. Eu sei que Ele é vivo. Aliás, conversei com Ele hoje. Então, os nossos valores é que definem o grau de importância, que vão nos ajudar a priorizar. O que é importante? O que eu tenho que fazer primeiro? Aonde eu tenho que dedicar o meu tempo? Porque, acredito, eu não sei se tem alguém aqui que vive de herança, né? Mas quem trabalha sabe que vai ter um número de horas que ele vai ter que estar lá trabalhando. E se ele quer fazer alguma coisa que não é o trabalho dele, vai ter que fazer em outras horas. Mas se ele não está fazendo home office, né, ele vai ter que ter um outro tempo para estar com os filhos. No home office, muitas vezes, você tem que dar um tempinho para ele ali no meio do caminho.
Então, definir essas prioridades, esses valores, é que vai fazer a diferença. E por que eu botei uma foto de uma corrente aí? Quem sabe? Bom, primeiro, todo mundo viu que era uma corrente isso? Algumas pessoas ficaram olhando e falaram, o que é aquele negócio? Por que eu coloquei uma corrente? Quem sugere? Hã? Âncora, legal. Hã? Aonde que os meus valores estão ancorados? São elos. Como você consegue medir quanto de resistência uma corrente aguenta? Como? O elo mais fraco. Porque se um elo quebrar, rompeu a corrente. Qual é o valor que é mais fraco para você? Que você abriria a mão? É aí que o diabo vai tentar trabalhar na sua vida. Ele quer quebrar a corrente de valores que mantém você ancorado na verdade que é Cristo. Então nós precisamos olhar e falar, poxa, quais são os valores? O que são as coisas que eu não abro mão? E se por acaso eu tenho uma tendência, né, para abrir mão, poxa, é ali que eu tenho que orar e pedir a Deus. E aí Paulo ora a Deus, Senhor, me livra desse espinho aqui, porque esse espinho é o que mais me tenta para que eu cair. E ele fala o quê? Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, esse elo está aí para você lembrar que não é a tua força que te mantém, mas é a minha ação na sua vida. O diabo ele quer apontar para a gente o nosso elo mais fraco, tá vendo? Já caiu, vai cair de novo. E aí, não, se você estiver no Senhor, você não vai cair. Porque o Senhor é que vai te sustentar. Quando você tenta se sustentar pela tua própria força, o risco é muito grande de você não ter sucesso em se manter ancorado em Cristo. Então, para fazer essa definição do importante, como definir a sua missão com base na vontade de Deus? Então, se a sua missão hoje não está escrita, eu sei que algumas pessoas têm a sua missão de vida escrita, mas se ela não está escrita, eu recomendo você escrever. Talvez como uma tarefa para você levar para casa. E pensar, porque quando a gente coloca no papel, quando a gente escreve, isso daí tem uma ação neurológica muito forte. Né? Quando você escreve, tem um certo compromisso seu, quando você escreveu ali. E a tua mente quer ser coerente com aquilo que você está escrevendo. Qual que é a sua visão e a visão de Deus para a sua vida? Porque aí quando eu começo a olhar para a visão de Deus, eu falo, nossa, eu tinha um monte de sonhos e objetivos, mas peraí, desse monte de sonhos aqui, porque sonhar, a gente sonha mesmo, quais que estão alinhados com a missão que Deus me deu? Como que eu vou exercer isso dentro da minha profissão? Como que eu vou exercer isso dentro da minha casa? Como é que eu vou exercer isso no meu relacionamento com a minha namorada, com o meu namorado? Como que eu vou exercer isso hoje no meu relacionamento com os meus pais? Porque nem todo mundo, né, muitos não vieram de um lar cristão e hoje tem uma dificuldade com os pais. Os pais não aceitam aquilo que você crê. O que a Bíblia está nos ensinando a esse respeito? Que missão que eu tenho ali? Dentro do seu casamento, quando a Bíblia fala assim, né, que você tem que ser submissa. E aí você vai olhar o versículo lá e fala, suportando-vos uns aos outros, tem, né, o suporte de dar apoio e tem o suporte de, né, suportar mesmo. Né? Então aí a gente começa a olhar para a nossa missão de vida, a nossa visão, aonde nós estamos querendo ir. Porque eu acredito que todos vocês têm uma perspectiva de chegar perante o Senhor com a sensação de dever cumprido. Nós vamos falar na aula que vem sobre como Jesus tratava isso. Jesus curou muitos enfermos, mas ele não curou todos. A missão dele não era curar todos. E aí os discípulos começam a ficar confusos. Né? Tinha um monte de gente lá querendo ser curada, foram procurar Jesus, cadê? Ele saiu para orar, às 5 da manhã ele saiu e foi orar. Mas ele não percebeu que tinha um monte de gente aqui para ser curada? Ele sabia que tinha um monte de gente, mas a missão dele não era curar todos. Ele tinha uma outra missão. Então,
Qual que é a visão de Deus para a sua vida? Está alinhada com a missão? Quais os valores do reino que você deve utilizar para definir as suas prioridades? Eu tinha escrito nós, mas depois eu mudei para você. Porque nós precisamos pensar, cada um de nós. Como é que você está enxergando isso? E talvez você veio hoje para a aula, e talvez com uma expectativa assim, não, eu vou para essa aula aí, porque eu preciso melhorar isso aí, eu vou sair animadão, né? Que o Dilson vai me dar umas dicas lá de como que a gente faz isso. E aí você fala, nossa, eu vim para a aula errada. Né? Não vou sair animado daqui hoje. E a função dessa aula é exatamente a gente sair daqui incomodado. Repensando como nós temos vivido. Porque Efésios diz para a gente lá o quê? Cuidado! Veja como é que vocês estão vivendo. Não vivam como insensatos, mas vivam como sábios, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. Depois do 17 vai trazer o complemento do texto. Então, como é que você tem olhado para a sua missão, visão e valores? Tá? E aí eu quero trazer para vocês pensarem. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. E eu, desde adolescente, esse versículo me incomoda. Né? Eu falo, mas como que eu vou fazer tudo para a glória de Deus? Eu vou sair para brincar. Eu vou brincar para a glória de Deus? E isso tem a ver com aquilo que você colocou aqui da nossa cosmovisão. Estar brincando com os meus filhos ali faz parte de eu estar glorificando a Deus. Porque o meu filho, quando eu digo a ele que Deus é pai, ele vai olhar e vai falar, será que é parecido com esse aqui? Eu já ouvi pessoas falando, não, se Deus é pai, eu não quero Deus, não. Porque o meu pai... Né? E aí ele precisa entender que ele é o pai perfeito. Ele é o pai que nos trata como nosso pai deveria nos tratar. Nós, como os pais, estamos mostrando ao nosso filho um relacionamento. E ele entender que esse Deus maravilhoso é o pai perfeito. Nós somos falhos. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, indo para o nosso fechamento, para a nossa conclusão aqui, vamos avaliar novamente essa situação. Que tarefas inacabadas são motivos de grande preocupação para mim nesse momento? Então, se eu começo a olhar lá, tem um monte de coisa que eu não consegui fazer. Mas quais dessas coisas realmente são importantes? Ou são somente coisas que eu queria fazer? Que tarefas eu posso excluir e não deixar que elas se tornem peso mais? Você não vai fazer isso? Não, não vou fazer. Eu estou abrindo mão disso aqui. Isso aqui não é mais minha prioridade. Quais são os meus principais objetivos para os próximos 6 meses? Ou você achar que 6 meses é muita coisa, para os próximos 3, 2. Onde que eu quero estudar? O que eu quero fazer nesse tempo? Pode ser que você não consiga fazer. Porque Deus é que determina o momento certo. Mas Ele quer que enquanto nós estamos aqui, nós façamos tudo aquilo para o qual Ele nos trouxe. Que porção do meu tempo semanal eu posso reservar para rever as minhas atividades e as minhas prioridades? Eu aprendi com o professor Davi Cox, lá no Palavra da Vida, quando ele dizia o seguinte: uma vida não avaliada não vale a pena ser vivida. A gente não está parando para pensar o que a gente tem feito e o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus colocou na nossa mão. Porque Deus coloca os nossos dias. Ele coloca nossa esposa, o nosso marido, Ele coloca os nossos filhos para a gente ser mordomo disso.
tratar bem, porque não é nosso. Ele só está colocando na nossa mão para que nós administremos e cuidemos disso. Será que nós vamos ser recebidos lá no céu com o Senhor falando, servo bom e fiel? Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei? Ou será que nós estamos agindo como aquele lá que foi lá e enterrou? Né? O talento chegou para o Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor cobra muito, né? Que o Senhor é exigente, então o que o Senhor me deu, eu estou devolvendo. Rapaz, você foi negligente, né? Tinha jeito de você fazer isso aqui. Nem que fosse para colocar para outro fazer juros, né? E você trazer algo a mais. Então, isso nos leva a pensar. E aí eu quero convocar vocês a colocar a mão à obra. Né? Escreva sua missão, sua visão, quais são os seus valores. Coloque isso no papel, discuta com a sua esposa ou com alguém que você possa conversar. Né? E tenham essa visão mais ampla, mais profunda, né? De quem você é, do que você está fazendo e do que Deus quer fazer na sua vida. Você está disposto a fazer isso? Não vou pedir para você levantar a mão. Mas é um compromisso com você mesmo. Só explicar. Então ela está dizendo, né? Às vezes a gente confunde, né? Achando que a missão que Deus tem para nós é a que nós achamos que Ele tem. Que é a nossa, né? E a gente fala assim, oh, então, eu queria isso aqui, não dá para o senhor. Então ela está dando exemplo. Você começa a fazer algo, você achou que entendeu. E começa a fazer. Né? Mas você tem que estar atento, porque às vezes Deus começa a dar, acender umas luzinhas, dar uns avisos para você, falar, olha, não é por aí. Isso aí você está fazendo porque você quer atender aos seus desejos. Mas não é essa a missão que eu tenho para você. E aí é uma chamada para mudança de direção. Né? Ela falou, então a gente precisa de sabedoria. Como é que eu faço isso? Eu vou ler a palavra lá para entender. E Deus usa outras pessoas na vida da gente, né, para nos alertar. Pessoas com quem a gente pode ter comunhão, né, e nos ajudar a entender. E estar atento, né? Porque às vezes Deus está falando ali, né? Meu pai sempre contava, né, a história de um pastor que foi pregar. Ele era pastor numa igrejinha lá no meio do pasto, bem retirado, no meio da fazenda lá. E ele ia lá e tinha um irmão que ia todo domingo, ia lá no culto. Toda quarta-feira ia no culto de oração e o pastor pregava. E na saída, esse irmão dizia para o pastor, pastor, que mensagem fantástica, hein? O senhor falou tudo o que eles precisavam ouvir. Aí o pastor um dia chegou e tinha chovido muito. E quando ele chegou, só esse irmão estava lá. Aí o irmão falou, pastor, só eu que vim. Ele falou, não tem problema, vamos fazer o culto. Aí eles entraram, cantaram um hino, o pastor pregou. Né? Quando terminou, orou, foi à porta, e o irmão veio e falou, pastor, que mensagem. Pena que eles não estavam aqui para ouvir. Ou seja, nós temos que estar atentos, Deus está falando. A gente hoje chama isso daí, quando a gente está falando com o pessoal sobre ter alto desempenho, a gente chama isso aí de... O pessoal costuma chamar de procrastinação, né? E alguns falam que é empurrar com a barriga. Certo? A gente chama isso aí de distração criativa. Eu sei que eu tenho uma coisa importante para fazer, mas surge uma coisinha que me distrai. Tá certo? Aí você ouve aquele barulhinho do Instagram, do WhatsApp que chegou, tá certo? E aí você vai lá dar uma olhadinha, é um vídeo, aí você entra para ver o vídeo, e aí no vídeo chama o Reels, não é isso? E aí quando você vê,
e aquilo levou o teu tempo. Nós vamos falar bastante sobre tempo domingo que vem, né? Sobre o significado. E eu queria terminar aqui desafiando você a pensar o seguinte: o que é que você vai fazer hoje que vai ajudar a tornar verdade a sua missão e a sua visão? Então, não é o que você vai fazer segunda-feira, mas o que você pode fazer hoje à tarde que vai ajudar você a entender melhor e começar a caminhar mais na direção daquilo que Deus tem pedido na sua vida. Ter a sua missão bem entendida, e se você não tem ela bem entendida, pode nos procurar, podemos trabalhar junto com você para a gente entender melhor, né? Entender o porquê você faz, o que você faz, como é que Deus pode estar fazendo isso na sua vida, mas você começar a tomar a decisão agora. Então, talvez você ouviu muitas coisas aqui, e eu queria que você escolhesse uma única, não precisa ser todas. Escolhe uma e começa por essa. Para que isso faça a diferença na sua vida. Para que a gente não seja só ouvinte da palavra e não praticante. E eu quero encerrar com vocês, lembrando do que a gente falou, nem todos tinham chegado aqui no começo. E o que eu recitei para vocês aqui, que é de um Frei, né, diz mais ou menos o seguinte: Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que sem conta gastei tanto tempo? Para ter a minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e eu não fiz conta. Eu não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e falta tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis o vosso tempo em passatempo. Buscai, enquanto é tempo, acertar a sua conta. Porque aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu, o não ter tempo. Dia 31 de dezembro, às 4h10 da manhã, o meu sogro, que estava internado, tinha sido internado só 2 dias, faleceu. Eu tive a oportunidade de conviver com ele nos últimos 37 anos, desde que eu comecei a namorar a Cláudia. Ele era um pastor presbiteriano e dedicou a vida dele, além de ser professor de inglês e português, dedicou a vida dele ao ministério. E até hoje ele dava aula. Ele ia, inclusive, para uma aula agora em janeiro, no seminário, que ele é voluntário, que ele ia todo ano dar aula voluntariamente. E aí, já por causa como ele começou a ficar doente em dezembro, o pessoal já avisou: olha, eu acho que ele não vai poder ir, ele não está bem. Ele estava com 84 anos. E eu passei a primeira noite no hospital com ele. Ele foi para a CTI e a gente foi autorizado a acompanhá-lo, né? E foi muito interessante. Ele foi acometido de herpes zoster e uma complicação não muito comum, ela atingiu o cérebro, inflamou o cérebro dele, ele começou a ter confusão mental. Então, algumas horas ele estava lúcido, outras não. E durante essa noite que eu passei com ele lá, teve uma hora que ele começou a fazer um culto. Ele começou a pregar. Como ele estava um pouco agitado, aí eu disse a ele: pai, eu sempre chamava ele de pai, paizão, o senhor quer que eu cante um hino? Aí ele falou: cante um hino. E aí ele ficou ouvindo eu cantar. E depois que terminei, eu vi que ele estava fazendo uma conta. E ele começou a falar e ele falou: 1934, 34 é quando ele nasceu. E ele começou a fazer contas, e aí ele parou e falou: eu cumpri a minha missão. Eu entendo que eu fiz o que Deus tinha pedido de mim. E é isso que eu quero poder fazer quando eu estiver no final da vida, se Deus der essa oportunidade, mas poder chegar perante o Senhor e falar: Senhor, o Senhor pediu para fazer, eu fiz. Vamos orar?
Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor nos tem dado essa oportunidade de cumprir a missão aqui na terra que o Senhor tem para nós. Que nós possamos verdadeiramente, ó Pai, cuidar dos nossos dias, para vivermos como sábios, para viver, ó Pai, entendendo aquilo que o Senhor tem pedido de nós. Que o Senhor nos dê uma visão clara, ó Pai, de como cumprir essa missão aqui na terra e que estejamos, ó Pai, sustentados pelos valores que o Senhor tem nos ensinado na Tua palavra. Ó Pai querido, que nós possamos viver neste mundo de maneira que agrade a Ti, Senhor. Nós oramos, ó Pai, gratos porque o Senhor nos tem dado a Tua palavra e nos ensinado como andar nos Teus caminhos. Oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém.